Bem-vindos ao Veredictum, meu nome é Rafael Russo. No vídeo de hoje, nós trataremos de um tema de repercussão geral do STF que foi muito cobrado pela banca CESP e que vai continuar sendo cobrado, com certeza, porque é um tema muito importante, né? As teses de repercussão geral, elas têm sido muito cobradas, né? Não só as teses de repercussão geral, como o de recurso repetitivo do STJ, os informativos, a legislação, a doutrina. Perceba que a quantidade de conteúdo que nós temos que fixar e memorizar é muito grande, né? E nós não memorizaremos tudo isso se não tivermos ordem, constância, equilíbrio, maturidade e principalmente ordem e esquematização no nosso material, tá? As teses, elas por vezes elas não são tão lógicas, né? Não se chega à conclusão daquela tese tão facilmente, inclusive porque há discordância, né? Às vezes o juízo de primeiro grau decidiu de um jeito, o TRF de outro, o STJ entende de um jeito, e quando chega no STF, nem entre os ministros há um consenso, né? E sim, depois vence a posição majoritária ali dos ministros. Pois bem, disse tudo isso para só dar um spoiler e uma dica de como estudar bem toda essa matéria, tá? O tema que nós trataremos hoje é o tema 1262, como disse, caiu muito, acerca de repetição do indébito tributário. Rafael, esclarece para mim aí, repetição do indébito tributário. Imagina a seguinte situação: contribuinte pagou um tributo a mais ou recolheu erroneamente um tributo, pede administrativamente para o ente federativo competente, né, em relação àquele tributo, a restituição daquele valor. Aí a Fazenda Pública lhe restitui administrativamente, reconhece que foi um erro e lhe devolve a quantia paga. Ah, entendi, até aí sem problemas. Agora imagina a seguinte situação: uma empresa impetra um mandado de segurança e o seu direito à restituição do indébito tributário é reconhecido na via judicial, através da ação de mandado de segurança. Se foi reconhecido, esse valor ele vai ser devolvido via administrativamente ou por precatório? Pô, Russão, precatório, cara. Óbvio que é precatório. Bom, não é tão óbvio assim. A tese é essa. Se foi reconhecido judicialmente, né, o direito do indébito tributário vai ser devolvido por precatório. Agora sim, a tese é essa, né? A restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente, eis que deve plena observância ao regime constitucional lá de precatórios previsto no artigo 100, né, da Constituição Federal. Tá, Russão, então entendi. Então se cair isso na prova eu marco isso. Vale a pena agora dar uma clareada no julgado? Vale. Por que vale dar uma clareada no julgado? Para você criar um pouco de intimidade com o acórdão, né, com o caso, porque agora é fácil, só que daqui 3 meses você guardar isso é difícil. E se você entender o caso concreto, isso vai ficar mais fácil para a sua memorização, né? Então vamos lá, vamos clarear um pouco esse julgado, né? O que aconteceu? Uma empresa impetrou mandado de segurança em face de uma autoridade da Receita Federal, dizendo que não tenho o direito a não pagar mais uma taxa, a taxa, a título de curiosidade, a Siscomex, não preciso pagar mais essa taxa porque o STF reconheceu que essa taxa é inconstitucional. Tá, pois bem. Além disso, nos meus pedidos está o seguinte: quero a restituição via administrativa dos valores pagos nos últimos 5 anos, né? Então, perfeito, os últimos 5 anos, né? Conforme lá previsto na legislação, só que eu quero essa restituição na via administrativa. O juízo federal concordou com os pedidos, a União interpôs recurso, o TRF concordou ainda com o juízo de primeiro grau, manteve a sentença. A União, insatisfeita, interpôs embargos de declaração
foram negados, por fim, interpôs recurso extraordinário, especificamente na forma de pagamento. Então, em relação à taxa, não, inconstitucional, não tem problema. Agora, eu não devo pagar, a União disse assim, eu não devo pagar esses tributos, eu não devo devolver os tributos pela via administrativa. Eu devo devolver respeitando o regime de precatórios, né? Afinal, o mandado de segurança não é ação de cobrança, né? Isso, inclusive, tem entendimento simulado. A questão foi para a Suprema Corte, e aí a Suprema Corte entendeu nesse sentido. E aí fixou essa tese. Então, a tese que a Suprema Corte fixou foi a restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente, eis que deva plena observância ao quê? Ao regime de precatórios previsto no artigo 100. Tá? Então, perceba que com essa contextualização vai ficar mais fácil a fixação da matéria. Tá? Se você gostou, curta o vídeo, né, compartilhe, se inscreva no canal. E para ajudar nos estudos, eu desenvolvi um material, o CTN esquematizado, né? O CTN esquematizado, as leis no Planalto elas são bem complicadas de ler, né, direto no site do Planalto. E esse CTN eu esquematizei, quebrei os artigos, né? E tá todo, tá? Então coloquei em itens, né? Quando a lei traz bastante palavras, bastante itens, eu categorizei bem ali, né? Selecionei, etc e tal. Vale a pena dar uma olhada, tá?